Números capítulo 19. As cinzas e a água da purificação. Disse também o Senhor a Moisés e a Arão, : Eis uma prescrição da lei que Yahvé ordena. Comunica, pois, aos filhos de Israel, : que tragam a ti uma novilha vermelha, sem defeito, perfeita, e que não tenha ainda sido submetida a jugo. Veja só, aqui no comentário no rodapé desta Bíblia, a novilha vermelha tipifica a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo, segundo a interpretação notável que recebemos no texto sagrado da carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 13 ao 15. Assim como a novilha era sacrificada fora da porta da cidade para com o seu sangue purificar os fiéis, deste mesmo modo ocorreu com Cristo. 1 João 1, 7 ao 9, Hebreus 13, 12 e 13. Então, assim como a novilha era sacrificada fora da porta da cidade para com o seu sangue purificar os fiéis, deste mesmo modo foi que ocorreu com Cristo, onde nos fala o perfeito sacrifício de Cristo. Veja só, quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Versículo 12. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Agora versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros. Está vendo que está falando aqui? Cinzas de uma novilha espalhadas. Aí versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito, está com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Veja só, este é o versículo-chave de Hebreus. Jesus Cristo foi ao mesmo tempo sumo sacerdote e sacrifício imaculado, na inteireza da sua pessoa e não apenas de forma exterior, superficial e incompleta. O Espírito de Cristo, ou o Espírito Santo, ou o Espírito Eterno, que habita no coração tabernáculo dos crentes, removerá totalmente a profunda e mortal marca do pecado gravada no âmago do nosso ser. É impossível servir ao Senhor de forma aceitável com a consciência maculada. 1 João 1, 7 em diante. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Voltando em Números 19, versículo 3. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Será levada para fora do acampamento e será sacrificada na presença dele. Hebreus 13, 11. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Versículo 12. Por isso, para santificar o povo por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. Versículo 13. Saiamos, portanto, ao encontro dele, fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que ele suportou. Veja só, o fato de Cristo ter sido levado e crucificado fora dos muros de Jerusalém constituiu-se em mais uma viva ilustração do seu sacrifício expiatório. Da mesma forma,
como a retirada dos corpos dos animais sacrificados para fora do antigo acampamento de Israel simbolizara a eliminação do pecado. Assim também devemos todos avançar em direção à nova aliança, deixando para trás o pecado e as tradições insuficientes do judaísmo ou de qualquer outra religião, ainda que essa atitude nos traga qualquer tipo de desonra familiar, desonra social ou cultural. Êxodo 33, 7, Levítico 24, 14, 23, Números 12, 14. Voltando em Números 19, versículo 4, depois o sacerdote Eleazar tomará com seu dedo um pouco do sangue e o aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Versículo 5. Queimar-se-á então a novilha à vista dele, o couro, a carne, o sangue e os excrementos serão queimados. Versículo 6. O sacerdote tomará em seguida madeira de cedro, um galho de hisopo e lã tingida de vermelho, e os lançará no fogo onde arde a novilha. Lavará então suas vestes e banhará seu corpo com água. Depois disso entrará no acampamento, mas ficará ainda impuro até a tarde. Versículo 8. Da mesma maneira, aquele que queimou a novilha lavará suas vestes, banhará seu corpo com água e será considerado impuro até a tarde. Versículo 9. Um homem considerado cerimonialmente puro se encarregará de recolher as cinzas da novilha e as depositará num local puro, fora dos limites do acampamento. Ali as cinzas serão guardadas pelo povo de Israel, a fim de serem usadas na preparação da água lustral, que tira a impureza das pessoas. Esta cerimônia serve como sacrifício para tirar pecados. Versículo 10. Aquele que tiver recolhido as cinzas da novilha, lavará suas vestes e ficará impuro até a tarde, tanto para os filhos de Israel, como para o estrangeiro que habita entre eles. Este será um decreto perpétuo. Caso de impureza. Versículo 11. Aquele que tocar em alguma pessoa morta se tornará impuro durante 7 dias. Versículo 12. Portanto, deverá purificar-se com essa água lustral no 3º e 7º dia. 2 pontos. Então será considerado novamente puro. Contudo, se não se purificar no 3º e no 7º dia, não estará livre da impureza que adquiriu. Versículo 13. Qualquer pessoa que tocar num cadáver humano e não passar pela cerimônia de purificação, contamina a habitação de Iavé. Contamina a habitação de Iavé e será sumariamente banida do meio do povo de Israel, visto que as águas lustrais não foram aspergidas sobre essa pessoa, sua imundícia permanece sobre ela. Versículo 14. Esta é a lei que deve ser aplicada quando uma pessoa morre numa das tendas. 2 pontos. Quem quer que entre na tenda e quem quer que aí se encontre, ficará imundo 7 dias. Versículo 15. Está igualmente impuro todo recipiente aberto que não tenha sido fechado com uma tampa ou com uma atadura. Versículo 16. Todo aquele que estiver no campo e tocar em um ser humano que tenha sido assassinado à espada, ou alguém que tenha sofrido morte natural, ou mesmo num osso humano, ou em uma sepultura, ficará imundo durante 7 dias. Rituais das águas purificadoras. Versículo 17. Tomar-se-á para a pessoa em situação de impureza cerimonial um pouco das cinzas do holocausto de purificação em um jarro. Em seguida derramar-se-á água corrente sobre as cinzas no vaso. Versículo 18. Em seguida um homem cerimonialmente purificado pegará um galho de hisopo e molhará naquela água e a aspergirá sobre a tenda, sobre todos os utensílios e sobre todas as pessoas que ali estiverem, bem como sobre aquela pessoa que houver tocado uma ossada humana, um homem assassinado, qualquer cadáver ou túmulo.
Salmos 51, onde fala da contrição e confissão de Davi. No verso 9: esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Você veja aqui atrás aqui, ó, não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, o Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, o Espírito Eterno. E já no verso 12, restitui-me a alegria de uma salvação, da tua salvação, e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Espírito, já em letra minúscula, o espírito disposto a obedecer, o espírito do homem. Davi conclui que seu maior desejo na vida é reconquistar a santidade por meio da purificação que vem do Senhor. Só assim ele alcançará a verdadeira alegria, e isso não depende de melhor educação, não depende de melhor educação ou situação socioeconômica, mas, sobretudo, um novo coração. De um novo coração. 1 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja só, a esperança para o cristão sincero não é apenas um desejo ilusório ou expectativa idealista, mas a absoluta convicção, fé, quanto à ação de Deus em sua vida pessoal e na história. O crente tem o privilégio de ter quantas audiências particulares com Deus desejar, entre parênteses, oração, e a qualquer momento ser ouvido atentamente pelo Senhor, sem que com isso o Criador deixe de administrar todos os demais detalhes do universo. Para os cristãos, o sofrimento é uma prova a essa fé inabalável gravada em seus corações pelo Espírito de Cristo, o Espírito Eterno. E mais para frente aqui, 1 Pedro 1, agora o versículo 23, fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio do quê? Por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Veja só, o novo nascimento, a regeneração, é um milagre promovido pelo Espírito Santo de Deus nas vidas das pessoas que recebem com gratidão e sinceridade esse dom de Deus. A palavra de Deus é o anúncio do Evangelho, a própria pessoa de Cristo, e conclama o pecador ao arrependimento e à salvação. Tiago 1,18. Nesse contexto, a semente é a eterna palavra de Deus, que uma vez pregada jamais volta vazia. Isaías 55:11, que é incorruptível, abre parênteses, não passa nem se desvanece pela ação do tempo ou qualquer intempérie, fecha parênteses. É viva, eficaz e perene. Voltando em Números, nós lemos o versículo 18, agora vamos ler o versículo 19. Aquele que estiver puro fará aspersão sobre o impuro, no terceiro e no sétimo dia. E no sétimo dia o impuro estará livre da imundícia do seu pecado. Aquele que estava sendo purificado lavará suas vestes e se banhará com água, e ao pôr do sol daquele dia estará puro. Versículo 20. Mas se aquele que estiver imundo não se purificar, será imediatamente banido da congregação, porquanto contaminou de morte o santuário de Yahvé. As águas da purificação não foram aspergidas sobre essa pessoa, e a imundícia permanece sobre ela. Versículo 21, isto será para eles um estatuto perene. Aquele que fizer a aspersão das águas lustrais lavará suas roupas, e aquele que tocou essas águas ficará impuro até a tarde. E versículo 22, tudo aquilo que o impuro tocar ficará imundo também, e a pessoa que o tocar ficará cerimonialmente impura até o pôr do sol.
Muito bem, concluímos a leitura de Números, capítulo 19.